boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um momento Fala Escritor. E hoje nós estamos aqui com a escritora Bernadette Laurindo Crescente, que é aqui de Sinop, em Mato Grosso, e vai falar um pouquinho sobre seu trabalho, suas obras, né? A sua carreira literária. Bernadette, seja bem-vindo. Obrigada, boa noite. Bernadette, hoje nós estamos em nosso segundo encontro, né, do ano, do Fala Escritor, e hoje nós queremos conversar um pouquinho, né, eu agradecer aqui a presença dos escritores que estão chegando, né, Ingrid lá de Sorriso, a Míria de Paranaíta, sejam todos bem-vindos, né, Walter de Carlinda, Valéria aqui de Sinop, Rose também, Sinop, e Edson Bento, de Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Bernadette, vamos começar, você faz uma breve apresentação sua, né, um pouquinho sobre você, como tem os escritores chegando, ainda não conhece quem é Bernadette, o que Bernadette faz. Fala um pouquinho para nós, e para a gente conhecer um pouquinho mais, né, da Bernadette, a escritora. Então, boa noite. Hoje, assim, eu fui pega assim, quando eu vi, eu tinha dito sim, sem dizer sim, sem ter pensado em dizer sim, né? A Dolores conseguiu me pegar assim de surpresa. E eu confesso que não fico bem na telinha, que eu não consigo falar direito diante de uma telinha. Então, a minha preferência é entre aparecer na telinha, falar com essa telinha ali e escrever, eu sou mais escrever. Escrever, eu fico muito à vontade, né? Agora, vamos ver, vocês vão me ajudar, essas pessoas maravilhosas ali, quando a Dolores estava, né, mencionando as participações, já me deu assim uma tremedeira, meu Deus do céu, falando, né, na frente de pessoas tão importantes, ilustres, em especial na literatura, então dá, sim, um nervosismo, sim. Mas quem é a Bernadette? A Bernadette é alguém que participa, felizmente, com muita alegria, tem a satisfação desse pertencimento, de pertencer a essa família literária. Eu confesso assim que às vezes eu não sou muito ativa nos grupos, mas eu olho, apesar de não me posicionar muito, mas eu sempre acompanho os grupos da família literária. E eu desejo uma boa noite, um bom sábado, um bom encontro para nós agora, né? E eu escrevo, né, me considero escritora, não sei, pelo menos eu passo muita coisa para o papel. Eu escrevo, tenho livros de poemas, de poesia, tenho um documentário biográfico, eu tenho, né, escrevi recentemente. Tenho livros de historinha infantil, agora estou terminando, aliás, já está sendo, né, trabalhado para levar para publicação, né, Dolores, mais um livrinho de historinha infantil. E escrevo alguns contos, crônicas, e dentro da literatura, esta sou eu. Muito bem, Bernadette. Bernadette, você também faz parte da Academia Sinopense de Ciências e Letras, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu patrono e se tem alguma coisa ligada à sua escrita. Sim, eu sou acadêmica, né? Eu pertenço à Academia Sinopense de Ciências e Letras já há muitos anos. O meu patrono é o Cruz e Souza. Cruz e Souza é de Florianópolis, como eu, né? Meu conterrâneo. E
quando eu escolhi ele para ser o meu patrono na academia, eu tinha dois motivos. Um é pelo fato de ele ser meu conterrâneo, né? E então, desde muito cedo, porque em Florianópolis ele é muito no Brasil, no mundo, mas em Florianópolis, como ele é de lá, eu conheço a casa onde ele morou, tem o Palácio Cruz e Souza, então tinha desde assim bastante menina. A gente lá em Santa Catarina tem muito esse apego, essa né, intimidade literária com o Cruz e Souza. Foi um dos motivos. E outro foi por causa do momento literário a que ele pertenceu, né? Que foi a escola literária, o simbolismo. E tu pergunta se eu tenho alguma ligação, alguma coisa. Eu tenho, não quero ter imagina, essa pretensão de fazer alguma coisa como ele, mas eu gosto muito, muito do simbolismo, de todo aquele uso da palavra dentro do simbolismo, né? Como a aliteração e os versos livres. Eu estava assistindo, eu não participei ao vivo naquele dia, a live da semana passada, Dolores, do nosso colega, que me foge agora o nome dele, Edivaldo, não? Ailton. Isso. E aí eu ouvi a Fátima, né? A Fátima é uma das minhas ídolas. Então, a Fátima estava dizendo assim, que ela é muito presa àquela coisa dos versos, da contagem, da metrificação, da rima. E eu, pelo contrário, eu não consigo. Então, eu faço muitos versos livres, eu uso a rima, mas são rimas eventuais. Eu gosto da rima, eu gosto de rimar casa com asa, mas não obedecendo como a Fátima faz, como o Baianinho faz, que eu admiro, fazem, né? Que eu admiro, aquela coisa toda metrificada, toda ritmada, conforme os versos, acompanhando os versos, aquilo tudo. E eu não consigo. Eu faço, eventualmente, e até uso muita rima, mas não dentro dessa obediência métrica, né? E então eu estava achando engraçado a Fátima falar que ela fica muito presa, e eu, pelo contrário, não consigo, assim, e admiro o trabalho dela, mas eu tenho no meu sentimento, na minha admiração pelo Cruz e Souza, eu gosto daqueles versos, se bem que ele fez muito soneto, ele ainda entrou na escola literária do Olavo Bilac, né? Daquele preciosismo, aquilo tudo, mas depois ele, né, se afrouxou e foi. E eu gosto daqueles, da aliteração que ele usa. Enfim, eu amo o Cruz e Souza e amo a história dele e amo o estilo dele. Muito bom, Bernadette. Esse estilo, né? Você fala bastante, aprecia o simbolismo. Eu vejo uma característica em seus poemas, a questão da imagem, né? Você trabalha muito com a fotografia, né? Sim. Com a imagem. A noite é uma coisa que marca a sua poesia, isso? É algo que você busca assim, naturalmente, é algo que você procura marcar seus textos
vamos dizer, nesses símbolos, nessas marcas, você pega como um apoio as suas poesias, seria isso? Eu acho que sim, eu tenho uma tendência muito grande me inspira, não é que tem tendência, a natureza me inspira muito, a noite, o luar, também os sentimentos como a saudade, né, me inspiram muito, e eu uso muito, sim, a imagem, para trabalhar, para falar nos meus versos. Eu acabei de concluir uma obra aqui de um escritor aqui do município vizinho. Ele usa a fotografia, um lado a fotografia e ao lado ele descreve sobre o poema. E me veio naquele momento você, porque a maioria de suas fotos tem uma descrição, né, em forma de poemas. Me observa muito essa questão sua no Facebook, principalmente, né? Eu faço muito isso, assim, muitos dos meus poemas foi à vista de uma fotografia que eu tiro em um determinado momento e depois ela me inspira. Muitas fotos que eu tiro, depois ela me inspira para escrever alguma coisa, para escrever um poema, para fazer poesia à vista daquela fotografia, daquela figura. Que ótimo. Isolte, que agora não é mais de Mato Grosso, né, Isolte? Chegou aqui também. Seja bem-vinda. Isolte agora está no Paraná, né, Isolte? Seja bem-vinda, querida. Obrigada, boa noite a todos. Especialmente a nossa convidada, né, Bernadette, dando um show aí. Meu respeito, meu carinho por você, por sua escrita. Estava aqui ouvindo, nossa, Cruz e Souza também. Sou encantada pelas obras dele, né? A gente que estudou literatura, né, conheceu um pouquinho do estilo e das obras dele, uma grande personalidade na nossa literatura. Agora estou no Paraná, mas só em solo paranaense, meu coração ainda está lá em Sinop, na academia. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigada. Isso é muito bom, né? Porque a gente, quando a Dolores falou que ela não está mais aqui, já dá uma peninha, né? Que é bom que eu sou muito de estar sempre querendo as pessoas juntas, as pessoas assim, numa constante ligação, mesmo que esteja longe, mas que a gente não se perca pelo caminho, já que nos encontramos, que não nos percamos, não é? Com certeza, Bernadette, você, mora no meu coração, tenho muito carinho por ti, gosto da sua escrita, da sua presença, da sua alegria nos encontros. Ainda não foi no encontro com Bernadette, tem que ir, porque ela é show de bola, alto astral, é Bernadette. Espero que nós nos encontremos na Blitz no final de ano, tá? Já vamos marcar na nossa agenda aí, né? Sim, com a permissão de Deus. Amém. Eu só penso nas viagens, porque é fim de ano que a gente viaja, né? Mas sabe, eu já estava pensando assim, planejando os meus livros, né? Livros que daí eu vou contar. Mas pensando no fim do ano, que é tempo das blitz, e que eu amo. E por acaso, eu não consegui participar. Aliás, eu acho que foi só uma ou duas, né, Dolores? Eu consegui participar. Sim, só uma. Foi, né? Mas eu sinto mesmo, do fundo do coração, eu sinto. E nós sentimos a sua falta também, com certeza. Você faz muita falta. Obrigada pelo carinho. Eu retribuo, e é verdadeira a retribuição do meu carinho por ti. Nossa, muito comovida, eu também, sabe? Uma estrelinha no meu coração. Obrigada. Um beijo, grandão. Beijo.
Agora o momento é seu, aproveite. Pois é. Aí a gente fica muito sem graça e muita... falando dos nossos eventos dos fins de ano, né? Houve aqueles, foi em 2020, né, Dolores? 2021, 2022, que eu estava prisioneira, eu não consegui sair de casa, não podia. É verdade. Eu não podia, e aí eu tive lançamento de livro, eu sei que naquela vez eu chorei, eu fiquei chorando. Aí eu pedi para Cristina me representar lá e filmar tudo, e daí não deu certo. E aí eu vi um pedacinho do Antônio Mantovani, que foi o prefaciador daquele livro que estava sendo lançado, né? E aí eu vi só um pedacinho. E quando eu entreguei os livros para a Cristina, eu fui na casa da Cristina e entreguei os livros, Cris, seja os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração lá. E aí eu fiquei chorando. A Cristina saiu e levou os meus livros e eu fiquei chorando. É tanto assim o carinho, o amor, e quando eu amo ir lá nos encontros mensais, e também sempre, eventualmente, na última hora eu consigo não ir, mas é muito bom ter vocês, é muito bom esse grupo, é muito bom tomar vinho com vocês. Eu amo tomar vinho com gente querida e eu gosto muito de tomar vinho com vocês. Ai, que bom, Bernadette. Que bom. Obrigada pelo carinho, por toda, né, essa consideração que você tem com a nossa família, né? Não tinha como ser diferente, Dolores. Gratidão. Voltando aqui, alguém já tem uma pergunta para a Bernadette? Algum poema que pode declamar também, pode ler, tá bom? Posso só pedir, levantar a mão e já vou deixar aberto para vocês fazerem a participação, né? A gente vai continuar aqui e quem sentir a vontade pode levantar a mão, tá bom? Bernadette, dentre todos esses projetos, tem algum projeto que você queira destacar desses projetos de escrita? O que você mais gosta de escrever, vamos assim dizer, tem um projeto especial para algum livro, para algum gênero, algum tipo, ou não? Você vai deixando caminhar conforme o momento? Dolores, se tu olhar aqui nos meus arquivos aqui do Word, eu tenho 3 projetos começados de livros. E eles são diferentes. Eu tenho de conto infantil, aliás, que já está com a Isabela para ela trabalhar aquela parte lá artística dela, fazer a capa e toda a ilustração de um conto infantil. Então, já está na mão da Isabela, minha neta. Eu tenho um começado com poemas, né? E tenho um que eu até já falei contigo, falei com o Manuel. Como ele é uma coparticipação, então é engraçado, porque a gente, aquele sobre terapia de... como é que é? Me foge a palavra agora. Terapia, né? Então, eu estou fazendo ele com a psicóloga, com a terapeuta, com ela. Sim. Recordo, sim. A terapeuta, não é psicóloga. Enfim, é um documentário também, é um documentário, na verdade, né? Eu tenho aquele começado, então eu tenho 3, assim, de tipo de
estilos totalmente diferentes, né? Poema, um documentário e um livrinho infantil. Agora, no momento, né? Mas o que eu mais gosto, o que eu acho que a maioria dos colegas faz assim, é pegar uma folhinha e surge lá umas frases, uns versos, e aí taca lá numa folhinha e depois vai trabalhar e lapidar e fazer um poema, né? É isso que é mais eu. Tanto que, assim, eu tenho bem mais livros de poemas, né, do que de outro estilo de literatura, gênero literário. Certo. Muito bem. Muito bem. Vamos ver aí quem tem. Vamos ler um poema da Bernadette aí, para a gente. Isolde, ok. Então, eu estava aqui ouvindo Bernadette e fui procurar. E encontrei um que acho que assim se identifica muito comigo e eu me identifico muito com ele. No Meu Espelho, é do Lapidando o Diamante, de 2023. Ótimo. No meu espelho mora uma imagem. No meu espelho vive uma imagem real. A imagem que mora no meu espelho não é alegre, é triste. Não conhece contos de fadas, quase não ri, não sabe sorrir. A moradora do meu espelho tem uma lágrima que lhe faz companhia. No meu espelho vive uma imagem, sem maquiagem, sem fantasia. Achei linda, Bernadette, identifica muito com o meu estilo de escrita. Né? Eu sou muito assim da dor, né? Daquela introspecção, né? E eu achei muito legal. Eu leio muito suas poesias, porém não comento, né? Mas gostei muito dessa, como outros também que eu vi ali na sua página. E parabéns pelo seu trabalho, assim, você é uma grande inspiração para a gente também, seus livros, e gostei demais dos projetos infantis, é algo que eu também tenho, assim, aspiro, né, em escrever alguma coisa, mas ainda não criei coragem para pôr no papel, mas acho bem legal. Parabéns e obrigada pela sua contribuição, tá? Eu te agradeço as palavras. Então, esse poeminha aí, faz bastante tempo que eu escrevi. Em que livro que ele está? Não me lembro. Lapidando o Diamante, de 2023, de junho de 2023. Tá, na antologia, né? Isso. Quando eu escrevi esse poema, é exatamente o que eu estava sentindo. Porque tem horas assim que a minha irmã tinha uma frase que eu não consigo falar, usar as palavras dela, mas que dizia mais ou menos assim, em que a mãe dizia muito assim, quem vê cara não vê coração, né? Então, esse poema resume isso, né? E aquele dia eu me olhei no espelho e eu tinha passado um dia muito difícil, muito pesado, né? Daqueles dias que a gente, né? E daí, mas antes eu tinha tido também horas alegres e tudo, mas de repente aconteceu alguma coisa que me deixou bem para baixo, assim, justo na hora de dormir. E depois, aí eu estava assim, né? Como não dá nem de descrever, e que todo mundo sabe como é que é aqueles momentos. E eu olhei no espelho e vi assim, ai, Bernadette, quem és tu? O que tu está me dizendo aqui, para mim, aqui? Minha cara, o que tu está me dizendo, Bernadette? E aí, aquela imagem me respondeu, né? Que nesse espelho mora uma imagem, e essa imagem não é alegre, não estava, pelo menos, né?
Então, e aí, na hora, eu escrevi. E eu saí da frente do espelho, vim aqui e escrevi, né? E rascunhei. E daí, eu tenho uma amiga íntima, assim, daquelas que a gente conta todas as dores, todas as alegrias mais profundas. E aí eu peguei e mandei para ela. Ela sempre gosta das coisas que eu escrevo, assim. E eu mandei. Aí ela me respondeu assim, ai, Berê, que triste. Nossa, essa não és tu. E eu disse, essa é aquela imagem que está no espelho. É ela, sem nenhuma maquiagem, sem nenhum sorriso, maquiando, não. Essa é a imagem que eu descrevi. Que lindo, muito bonito. Fez eu chorar, viu? Não vale. Lembra muito, assim, eu tenho a mulher no espelho, né? Eu fiz uma também, que também eu me olhando no espelho, né? A gente vê, o espelho diz pra gente, às vezes, coisas que a gente não vê, né? Como você mesmo disse, né? A gente está sempre feliz por fora, né? Que daí quem vê cara não vê o coração. Às vezes o coração está sangrando, mas o riso se faz necessário, né? Porque as pessoas não têm, digamos assim, culpa da tua dor, da tua tristeza, né? E eu vivi muito tempo assim, né? Carregando as minhas dores, camuflando minhas dores, mas na frente do espelho elas se mostravam, né? É bem interessante. Ela se revela. Exatamente, sem máscara, sem maquiagem, é nua e crua daí. Bem assim, Uhum. Mas graças a Deus que a gente só vai olhar aquela imagem, não é toda hora, né? De vez em quando, uma vez cada século. Ainda. Vamos E usar uma fora hipérbole isso, agora. não adianta levar aquela imagem com a gente, não é? Ela fica lá. Não, com certeza. Se assumem lá no espelho, né? Verdade. É assim. Que bom, gente. Essas mensagens que a gente transmite, né, em nossas obras, em nossos textos, né? Continuando, mais alguém está pronto aí para mais um poema? Opa! Eu, Dolores. O Enoque, Dolores. Ok. Pode, Enoque. Eu não estou vendo as imagens de vocês aqui, mas pode continuar. Só quando levanta a mãozinha que eu consigo ver. Uhum. Então, eu levantei. Pode. Vamos lá. Não se fechem os olhos diante do carinho despretensioso que se entrega do afeto sincero, da amizade gratuita, da lealdade que protege e a tudo se sobrepõe. Abram-se os olhos e o coração antes que tudo se perca na cegueira da ingratidão. Poema Antes que Tudo se Perca, publicado na antologia Caleidoscópio Poético, Múltiplicas Vozes, um Coração, de Bernadette Crescenso Laurindo. Explica, Bernadette, antes que tudo se perca. Poeta, Então, porque assim, um dia, quando eu escrevi o meu primeiro livro, como é que até eu já esqueci o nome, Por Falar em Ti, meu primeiro livro. Nele, quando eu escrevi, eu fui recolhendo poemas de anos, até de adolescente, e eu sempre pensava, um dia, sei lá, né? Mas eu tinha medo, tinha vergonha, eu achava, eu vejo isso em muitas histórias de colegas, né? A gente não se acredita, né? Então, eu precisei ter a opinião da pessoa que, à época, eu mais confiava e que até hoje eu confio
literariamente falando, professor Ireneu. Eu peguei aquilo, fiz um pacotinho, né? E levei para ele e perguntei para ele. E daí eu disse, professor, porque ele tinha sido meu professor. E era um professor feroz. Nossa Senhora, mas ele não perdoava uma letrinha errada, ele descontava. Ele era ali assim, né? Então, por isso eu confiava nele. Aí eu disse, professor, e eu fui muito sem graça, sem jeito, eu disse, o senhor tem um tempinho, o senhor olha para mim essas folhas aqui, essas coisas que eu escrevi, não sei se é poema, o que é, e aí o senhor seja bem sincero se vale a pena, porque essa minha amiga que eu disse que ela não gostou do meu poema lá do espelho, que era muito triste, ela vivia dizendo, vá, publica um livro, por favor, não deixe isso na gaveta. Tá. Aí, eu, encorajada por ela, eu mostrei para o professor Ireneu. Aí, depois que ele leu, ele e a Isabela, um dia eu fui lá buscar, e, inclusive, aquilo que ele escreveu, aí ele escreveu, né, o que ele achou, a impressão dele daquelas folhas soltas que eu passei para ele. Aí ele e a Isabela, eu fui lá, e eles disseram assim para mim, o professor Ireneu disse, isso aqui é tudo autobiográfico. Então, esse poema, Enoque, eu voltei lá atrás para explicar isso, porque tem muita coisa que não, a gente sente, mas tem muitos poemas que, às vezes, a gente está vendo o outro sentir ou o outro viver, e eu mesmo tenho uns 3 poemas que eu escrevi assistindo essa minha amiga viver, sofrer, e eu escrevi como se fosse, né, na primeira pessoa, assim, né? Então, esse aí, esse é autobiográfico, que naquele dia eu estava, sabe quando a ingratidão dói pra caramba, né? E quando a gente faz tudo, eu acho que todo mundo já passou por algumas dessas, né? Até Jesus, não foi? Ele curou 10 leprosos, só um voltou e ele reclamou que só um tinha voltado. Então, até ele passou por essa, né? Então, nesse dia, eu disse, putz, caramba, por que se fecha os olhos para o carinho, para o amor que se dá, para a palavra boa que se dá? Não, nem falo em ajudar, não é isso, e não é querer a recíproca, não, porque a gente dá deliberadamente, né, oferece com carinho, com amor, sem previsão de recíproca, não. Mas também, caramba, nunca se abrir os olhos para o que se faz de bom também dói, né? E esse poema é exatamente como se fosse uma queixa. E que não seja tarde, porque um dia vai ser tarde. De repente a gente cansa, não é? E daí, nesse dia vai ser tarde. Foi isso que eu quis dizer nesse poema. Bacana, muito legal. Eu queria aproveitar e pedir desculpa a todo o grupo, que eu não cumprimentei a todo mundo, a ninguém, aliás. E eu quero externar o meu boa noite a todos vocês e minha satisfação de estar revendo a Dolores, a Isolde, o Edson, o Manuel, a Valéria, que eu conheci outro dia, e agora estou conhecendo também como que é? Josi Neves, né? Rose Neves. Rose Neves. Legal. Escreve muito bem, viu? Gosto muito do que você escreve. Então, gente, é isso aí. Obrigado por mim. Então, vamos dar uma boa noite em coro para ele? Boa noite. Boa noite, Enoque. Saudade. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Maravilha. Então, Bernadette, hoje a Bernadette, a nossa
escritora destaque, né? Aqui para falar um pouquinho desses trabalhos tão maravilhosos, né? E essa era a minha curiosidade, Obrigada. Bernadette, em perguntar a você, e você já respondeu. A gente sabe a resposta, mas precisa reafirmar. Nossos poemas não são todos autobiográficos, né? Não, Não não, dá, né? Não dá. é, Então, como não, você não dá. não dá, né? Mas Aham, às vezes isso acontece, né? é, E é interessante isso, né? Essa, vamos dizer, chamamos às vezes de licença poética, né? e, Você é, gosta muito, né? o eu lírico, né? Às vezes eu vejo assim, quando eu acabei de escrever, ou depois, eu acho que isso é comum a todos, eu acredito. É, até gostaria de confirmar. Às vezes a gente, num momento, vem lá, como acontece, eu acho que acontece com todos nós, de repente, quantas madrugadas eu levanto, porque eu sonhei, ou eu estou acordada e surgem aquelas palavras, aquela ideia bonita. E se a gente não escreve na hora, acabou. No outro dia, a gente pode até se lembrar qual era o tema, mas a gente não consegue mais usar aquelas palavras, né? Então, eu tenho, assim, ó, em guardanapo, em coisa de jornal, na beiradinha de jornal, onde ou eu levanto, né? E aí eu levanto pé por pé para o meu marido não ver, porque ele né? O que está fazendo aí, coruja? Ele chama de coruja, coruja que não dorme, né? E aí a gente escreve ali rapidinho, né? E muitas vezes a gente esquece, acontece comigo, acontece, ou até eu me dou o trabalho de ligar o computador e escrever lá nos meus arquivos, no Word. E aí passa um tempo, a gente esqueceu daquelas palavras, daqueles versos, daquele poema que a gente escreveu num determinado dia, horário, os mais diversos, e daí no outro dia, outro tempo, outra hora, a gente vai ler, a gente pensa, nossa, que legal que eu escrevi. Não é? Não acontece isso? Nossa, que legal, né? E aí é aquele eu poético. Será que é uma Bernadette, uma outra que sai daqui e vai escrever, não é verdade? E aí, como o Enoque pediu, é verdadeira aquela história, né? Mas, às vezes, não é. A gente, sei lá, né, flui o anjinho, um anjinho lá usa a gente, né? E a gente escreve, mas não é autobiográfico necessariamente, né? Você não tem o caderninho, o diário, não, de cabeceira, Bernadette? Você não é dessa Eu época? tenho, eu tenho. Ah, Olha aqui. deixa eu ver. Não, esse aí eu não tenho, eu tenho. É outro, Dolores. Mas isso daqui tem uns 20 anos já. 20 e poucos anos. Dolores. Não, Não não, tem não caderninho? lembro. Peraí, Oi? eu vou Oi? aí pegar o meu. Não, não é não, é particular, que eu estou Ah, dizendo. é Gente, não tem particular. caderninho, não existe mais o Ah, hábito de cabeceira. ah, tá. Não, eu pensei que era do. Não, Não, eu não. tenho. Quer O dizer, eu caderninho de tinha só que eu cabeceira, pensei. ó. Eu tenho aqui, ó, muitas relíquias. Aqui, ó, aqui. Tem Ó, muitas relíquias. uhum. Ó, um dos. Ah, Ó aí, ó. Um dos. Ó, é, porque na hora vem a inspiração, você ó, e faz tá os aqui, ó. rabiscos. Aham, sim. Bernadette, eu tenho o caderninho Pois de bordo e também tenho um contato meu aqui no WhatsApp. Aí eu acordo de noite, já vou lá no meu contato, gravo,
fica tudo gravadinho. Para não perder o ensaio literário, no outro dia, que nem você falou. No outro dia eu não lembro mais nada, então fica tudo gravadinho aqui. No outro dia você pega e vai para o papel daí, minha filha. Tem que aproveitar cada ensaio, cada inspiração, cada iluminada que o anjinho dá de noite, tem que aproveitar, né? Isso, é. Hoje em dia o celular é muito prático nisso, né? Celular. Eu uso muito, principalmente à noite, ou se eu estou viajando, olhando, vou ter que anotar. E aí anoto, né, e fica ali. Porque esse do WhatsApp que tem assim, né, um para mim, faz pouco tempo que eu ganhei esse de ter eu como lá participante. Agora um contato para mim. Isso mesmo. E faz pouco tempo. E tinha bom, agora eu não, aquele também que dá uma raiva quando a gente esquece a expressão, também aqui no computador, no celular, que eu também escrevo, ele está cheio. Aí, de vez em quando, ele diz que eu tenho que comprar mais memória, mas eu não compro e consigo escrever. Que ele é roxinho. Não é no Notes, eu acho que é de anotação, né? Isso. Isso. Ali eu também anoto, né? E tá vendo? É uma história comum, todo mundo faz isso, né? Sim, nossa, eu tenho 3 cadernos, e dele escrever. Todo dia falando para minha filha, eu já tenho o livro pronto até 2026. Mas, meu Deus, mãe, precisa. Mas é verdade. Tem que ir acumulando, a hora que precisar, tem, né? Como dizia minha mãe, quem guarda tem, né? Quem guarda as coisas tem, né? A gente faz. E, às vezes, de uma frase que a gente lembrou e escreveu, aí a gente desenvolve e faz né? Esse último trabalho meu, né? Esse aqui, Poesia para um Livro, eu tenho muitos, assim, versos minimalistas, né? Aqueles bem pequenininhos. E eu adorei, eu fiz assim bastante, e o começo dele é aqueles versos, o Poetrix, né? Esse está fechado e é difícil de abrir. Então, aí a gente vai escrevendo, ainda é mais fácil quando o verso é pequeno, quando o poema é menor, né? Aí a gente vai colocando. Então, nesse meu último, agora eu já tenho quase mais um, Dolores. Então, eu escrevi aí no início, né? Bastante poemas pequeninos, né? Os minimalistas. Gostei muito dessa experiência. Interessante. Valéria? Então, Bernadette, você falou muito do processo de criação dos seus poemas e das suas poesias, né? E o processo de criação dos seus contos, das suas narrativas, é o mesmo princípio? Ou é outro processo criativo? Não. O livro, assim, né? A Dolores sabe, o livro que eu já falei, vocês talvez já sabem, o livro da minha vida foi o livro da minha mãe, né? De Maria Joana, História que Não Foi Contada, é o título do livro, né? De Maria Joana, História que Não Foi Contada. Então, esse não, é um processo de criação, assim, que estava na cabeça, que estava o tempo todo, e que eu fiz muita pesquisa. Então, ele não é fruto de imaginação ou de criação. Ele é a expressão, a manifestação da realidade, uma realidade consciente, vivida, conhecida, estudada, pesquisada, né? Então,
não é essa coisa do criar no momento, não. Tanto que eu me preparei 20 anos para começar a escrever esse livro. Aliás, eu me preparei 10 anos, depois de 10 anos eu iniciei e levei 10 anos escrevendo esse livro, porque eu fiz muita pesquisa, eu fiz viagem buscando in loco, né, os documentos, a verificação, a confirmação de tudo, né? Então, esse não foi. E dos contos, os contos, por exemplo, aquelas historinhas infantis, né? Que é o terceiro. Ele é fruto de imaginação, mas que tem muito de realidade também. Assim, os poemas são diferentes. O meu processo de criação da poesia, do poema, é diferente dos processos que eu vivi totalmente, né, nesse documentário. Deixa eu ver se eu tenho aqui aquele livro da mãe, esse aqui. Da minha mãe, né? Esse é um documentário, é como se fosse um romance mais biográfico, né? Que não deixa de ser, é um documentário. E agora, o poema é assim, como eu contei, né? Às vezes no ônibus, no aeroporto, mas já fiz muito poema. Na fila, eu não sei se era quem que estava falando, que na fila do banco, não sei, alguma coisa assim. Eu já fiz na fila esperando o médico, eu já fiz no banco. Aí no banco eu fiz um que eu não vou tentar achar ele, porque eu não me lembro em que livro está. O título talvez eu até já escrevi em alguma antologia, não sei. Eu tenho um colega da academia que ele gosta muito desse poema. Fila, enfileira, fila, e porque a gente ficava naquela fila, aquela fila tem fim, e aí, no fim, a pessoa morre na fila. Não é a realidade, mas, em todo caso, de tanto passar raiva, de tanto passar fome, de tanto ficar com calor, de tanto ficar com raiva, a pessoa morre e não consegue ser atendida na fila do banco. Então, e aí surge, o poema é diferente, realmente é fruto desse eu lírico, é uma obediência a esse eu lírico, a gente tem que obedecer, e é muito bom porque ele é inspirador, né? Ou às vezes é da gente mesmo, né? Como esse aí e outros. Não sei qual foi. Esse que a Isolde também leu, é de realidade mesmo, assim, né? Não precisa nem a inspiração do eu lírico. Agora, esses 3 contos, eu tenho 2, né, que já passou aí pela editora da nossa família, esses 2. A Luzinha Chega ao Planeta Terra e o Boca da Noite. Boca da Noite. De qualquer forma, não vem dessa inspiração de momento, porque já está na cabeça, até porque é real. O Luzinha foi... Eu escrevi esse livro num dia, quando a minha bisneta nasceu. Eu escrevi 2 ou 3 poemas para ela. Eu tenho um poema para os meus filhos, mas os meus netos eu não tenho. E eu escrevi para ela. E esse livrinho aqui, Luzinha Chega ao Planeta Terra, eu escrevi no dia que ela nasceu. Eu fiquei tão emocionada, porque foi engraçado. Eu não sei se eu estou falando demais. Tá ótimo, continua. Então tá. Quando a minha neta chegou contando que estava grávida, primeiro não recebi com muita graça, não, assim,
porque eu pensei, ai, meu Deus, acabou de se formar em veterinária, medicina veterinária, ainda tinha começado um trabalho importante, bom, numa boa clínica, e a cabeça ingrata da gente, né? Mas não falei para ela, não, de jeito nenhum. Ah, querida, parabéns, Deus te abençoe. Fiz uma oração com ela, pedi né, toda a graça de Maria para ela, enfim, né, foi assim, bonito aquele momento e surpreendente para mim, mas interiormente, eu não queria assim, isso para ela, né? Aí passou a gravidez inteira, eu cuidei dentro do que me cabia e me cabe como avó. Eu, modéstia à parte, eu sou bastante afetuosa, carinhosa, eu chamo eles de querido, querida, meu amor, eu nem chamo o nome deles assim, enfim, e aí eu fiquei mais cuidadosa, mais afetuosa, mas por mim eu não queria, né? Aí chegou o dia que ela ia, né, e ela dizia assim, vó, passa a mão na minha barriga, olha como ela está se mexendo. E eu passava, mas eu não tinha, sim, aquele, né? Na hora que ele... E aí era a época da bendita da pandemia, foi em 2022, e a gente não podia ir lá, só a mãe dela e o pai do bebê que podiam acompanhá-la. Aí, quando ela ficou 2 dias na maternidade, não me lembro, quando ela saiu da maternidade, quando o bebê nasceu, o pai dela gravou assim a hora que o bebê nasceu e naquele choreiro, né? E me mandaram. Meu Deus, eu caí num choro de emoção, de alegria, como eu só chorei a crise de emoção só quando os meus filhos nasceram, eu tive. Foi engraçado. Só quando eu vi a carinha dos meus filhos é que eu tinha em todos eles aquela crise de emoção. E a hora que eu vi aquele vídeo, é assim, eu abracei meu marido, aí ainda bem que sempre tem ele nessas horas de histeria, né? E chorei de alegria. Aí eu vim para cá, eu escrevi um poema e escrevi esse livro. Luzinha chega ao planeta Terra. E, assim, em resumo, é a história, a gente fantasia que ela era uma estrelinha lá em cima e viu a Terra e queria vir para cá. Aí, quando ela se viu dentro de um lugar muito escurinho, enfim, né, que era a barriga da mãe dela, e eu sei que eu escrevi esse livro naquele dia. E então, também não foi assim, aquela da forma como eu escrevo um poema, né? Eu escrevi o poeminha dela, assim, da Maria Luísa. Também aí foi aquela criação inspiradora, né? Desse eu que surge. Muito bem. Muito bem. Mais alguém para a gente caminhar para a nossa parte final? Edson? Tá, deixa eu não terminei. Olha, como eu falo demais. Não fiquem com sono, por favor, tá? Dos livrinhos, né? Porque é a Valdete, né? Valéria. 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 Sobre essa criação, esse processo. Os livrinhos de historinha infantil, também esse, né, que eu contei agora longamente para vocês, a historinha dele, a Luzinha chega ao planeta Terra,
E o Boca, que é verdadeiro, né? Não claro que eu fantasiei tudo, mas é uma história verdadeira que ela chegou. E esse aqui, do Boca da Noite, também tem fantasia, mas também é verdadeiro. É a história da vó Berê, que sou eu, né? Que recebia os netos, os 4 netos, quando eles eram pequenos, e eles vinham da escola na sexta-feira e já vinham direto para cá, os 4, né? Então, eu conto aqui essa história. E dentro dessa história, eu conto outra história que é verdadeira, que eu contava. Aí, que eles chegavam, e aí eu já tinha umas brusqueta pronta, quentinha para eles comer, e eles iam morto de fome, e era aquela coisa, aí a gente ia fazer Gengis Khan e assar aquele algodão doce no Gengis Khan, né, naquela brasa, enfim, tudo isso eu conto e é verdadeiro. E depois a gente tem um paiol que até hoje tem aqui em casa, um paiol assim, né, meio que o meu marido guarda a tralha dele lá, de pescaria, e um tempo ele era construtor, enfim, aquele paiol que ainda existe. Então, a gente botava tijolinho ao redor, assim, do lado do paiol, para ficar bem no escuro, e, olha, eles levavam velinha para não ter iluminação. Levavam vela, botavam ali naquela rodinha, e aí vinha a Boberê inventar história para eles, né? E aí eu contei, dentro da história, contei uma história daquelas que eu contava para eles naquela época. Então, também não é fruto de imaginação misturada com realidade, né? E esse outro livrinho que eu estou fazendo agora, que eu disse que a Isabela está fazendo a ilustração e a capa, ele também tem um ponto de verdade, porque o nome do livrinho vai ser Simbá, o Cãozinho. Tem Simbá, o Marujo, né? Mas agora é Simbá, o Cãozinho. E é um cachorro que eu tenho, um cachorrinho vira-lata que eu tenho, e que a origem dele, daí na história, esse Simbá era um vira-lata perdido, jogado, né, abandonado com a mãe dele, enfim. E esse Simbá também, ele foi pego na rua. Aliás, não foi ele, a mãe dele estava grávida, e daí meu filho pegou a mãe, tirou da rua, e depois ele nasceu 12 filhotinho, e eu tenho o Simbá comigo, né? Então tem um fundo de verdade também. A história de um cachorrinho perdido, né? De um cachorrinho abandonado. Muito bem, muito bem. É isso. Ótimo, vamos ver o Edson. Deixa eu só falar para vocês uma coisa. Tem uma mensagem automática aí que eu estou configurando, estou adaptando ainda. Não sei se vocês já receberam o e-mail, né, da família literária, automático, vai o e-mail, e também tem uma mensagem ao final de cada reunião, de boa noite, obrigado pela sua presença, automático. Então, como já deu 1 hora, alguns já estão recebendo, tá? Não sei se todos já receberam. O e-mail de vocês, dá uma olhadinha depois e ativa o nosso e-mail institucional, tá? Que sempre vai mensagem, vai recadinho no e-mail. E no WhatsApp também algumas mensagens automáticas, tá? De acordo com as lives que nós vamos ter, tá bom? No particular, não no grupo. Edson? Bem, a gente já conheceu bem a Bernadette, né? Mas eu vou ler um poema só para ilustrar o momento. Depois eu queria saber dela se tem a ver alguma coisa sobre ela, o poema. Sobre mim. Não quero contar de mim as imagens que em mim desenharam. Não quero contar de mim as marcas que em mim gravaram. Não quero contar de mim os pensamentos cravados em mim. Para falar de mim, esvazio-me de cérebros que implantaram em mim e fizeram de mim este emaranhado
a quem puseram ser eu. Fala aí, Bernadette, essa é você? Sabe que tem horas que a gente sente, eu acho que são sentimentos muito comuns que a gente escreve, eu creio que não é a gente, são sentimentos universais, eu acredito nisto, sabe, que a humanidade, ela tem a sua, cada pessoa é única, mas ela tem uma universalidade, eu creio isso. Olha, estou falando diante de um psicólogo, de um, né, doutor, mas é a minha opinião, né? E então, tem hora que a gente se revolta. Ah, caramba, também! E aí, até uns palavrão, a gente solta para, né, para se libertar, mas daí a gente pensa, eu não vou ser o que me fizeram, porque quando a gente vê, quando a gente se vê, sabe que hoje, foi ontem, eu até mandei para essa minha amiga, essa minha famosa amiga, sem nome, dizendo, eu não sei, ele não é um pensador, ele é um cientista, sei lá, que ele diz que o livre-arbítrio não existe, que não é real. Então, eu li assim, eu fiquei, o que eu pude, assim, resumir é que, porque daí as pessoas dizem assim, você é dono das suas escolhas, você vai colher o que você plantou com as suas escolhas. Daí, eu concordei nesse sentido assim, mas por que eu escolhi aquilo? Por que foi aquele que eu escolhi? Por que eu não escolhi outro? Não é porque eu não tenho um livre-arbítrio, e esse não livre-arbítrio me fez eu escolher isso? Boa, né, Manuel? Para se pensar. Agora não me vem o nome ele não é um pensador, ele é um cientista. Jean-Paul Sartre. Eu sabia que eu estava falando para quem já sabe do assunto. Então, olha, Edson, né? Edson Bento, é o Edson Bento? Edson Bento. A gente sempre troca figurinha, né? Somente no Facebook, eu gosto das suas postagens. Então, nesse poema, eu estava assim, num ataque de rebeldia. Vai todo mundo às favas, porque eu não vou mais ser o que me fizeram eu. Eu vou ser eu, livre. Foi isso que eu quis dizer. E tem momento que a gente diz assim, E aí, quando eu vi essa história aí Ele é o quê, Manuel? É um cientista? Não, ele é um pensador? Na verdade, Jean-Paul Sartre, ele é filósofo, escritor, né? Isso. Ele é escritor, ele é da linha existencial, né? Que tem pessoas que seguem ele, né? Dentro dessa linha, também, né, com uma influência dentro da psicologia. Só que não sigo ele, tá? Então, é sua opinião, né? Mas não sigo. É a minha. Não, também não é a minha, eu estou contando o que ele falou, mas que chega um momento, nossa, que balança. Sabe, se a gente não tem uma linha definida assim, como eu não tenho, então, eu cato aqui, cato ali, de repente eu crio a minha escolha. E aí eu fiquei pensando, engraçado, mas será que não é isso mesmo, Manuel? Por que a gente escolhe aquilo? A gente sabe que é consciente, eu escolhi hoje estar aqui. Eu tinha outras opções, mas daí, quando a Dolores me convidou, eu escolhi estar aqui. Mas, por que a gente escolhe? Por que a gente escolhe isso e não escolhe aquilo? Sabe aquele poema, não me lembro de quem, ou isso ou aquilo, né? Que eu não me lembro. Cecília Meirelles? Não é de Cecília Meirelles, se eu não me engano. Não me lembro. Vinícius, né?
Hã? Vinícius? Isso é aquilo? Acho que é Vinícius, né? Não, é Cecília Mendes, sim. Cecília. Ah, isso é Acho que é Cecília, se não me falha a memória, meu Deus. Acho que é Cecília. Cecília. Ou isso ou aquilo, né? Ou isso ou aquilo. Ainda A lembro. gente Oi? de qualquer O forma, poema da Cecília Meirelles. Meirelles. Então, o livre-arbítrio vai aonde? Até onde? Porque ou a gente tem que escolher isso ou aquilo. Mas, de qualquer forma, é livre-arbítrio. É estranho, né? Nós aqui conversando a essa hora. Mas é muito seminal. Tu has de me convir. Por que eu escolho isso e não escolho aquilo? Ou por que eu escolho aquilo e não escolho isso? Mas, de qualquer forma, eu tenho que escolher. Não é? Tem uma frase do Sartre que fala que nós somos livres para escolher, mas somos prisioneiros das nossas escolhas. Também, isso é inegável, né? Isso é inegável. Obrigado, Mas é isso, Edson. Foi um ataque assim de vontade de voar, de sair Obrigado. da Bernadette que andaram fazendo. E Bernadette, chutar o balde, né, Bernadette? Chutar o balde. Chutar o balde. Próximo, Manuel havia levantado a mão, já contemplou? Não, né? Vai a sua vez agora. Não, na verdade, eu tinha levantado a mão porque eu estava na dúvida de quem era a frase. Ah, sim. Né? Tá, mas já aproveitando, dentro do seu livre-arbítrio, né? Mas não faz pergunta difícil. Nada tão filosófico, fica tranquilo. Né? Fica tranquilo, minhas falas são mais suaves, eu não sou seguidor de Sartre, eu sigo mais, né, cênica, então é uma coisa mais suave, mais feliz, mais tranquila. Tá? Então, assim, dentro do seu livre-arbítrio, o que você recomendaria para os escritores iniciantes, aqueles que ainda estão germinando, às vezes tem material, não fez, não divulga, o que você recomendaria para aqueles escritores, digamos, ainda em estado embrionário, ainda no casulo, vamos usar essa expressão, o que você recomendaria para esses escritores? Usa o teu livre-arbítrio, rasga o casulo, procura tudo que tu escreveste, faz uma reunião e leva na editora. É o que eu fiz, eu acho que quase todos nós fizemos isso, criamos essa coragem num primeiro momento. Usa o livre-arbítrio para escolher publicar o teu livro, escrever mais, se afinar com a literatura, não, sabe, porque todos nós sabemos como a gente tem que estudar, porque a gente joga um poema no ar, né? Quando a gente bota no livro, põe e expõe ele. Então, quanto a gente teve que trabalhar nele e tudo, isso é real, não é fácil não, né? O livro abriu, então eu vou fazer. Não, tem que se dedicar. Esse livre-arbítrio e escolha para se dedicar e realizar. E não ter medo, não. Ter cuidado, ter preocupação, né? Porque você modelou. Sabe, quando se faz um boneco de barro, a gente modela, cria forma, mostra que é um boneco, né? Então, com a escrita, seja lá o conto, poema, crônica, né? Modela aos moldes da literatura. E não tenha medo, tá? Não tenha medo. Não tenha medo de julgamento, faz o teu julgamento, o teu livre-arbítrio, dentro dele tu usa o teu julgamento. E tenha coragem, e faz, porque vai valer a pena. Não fica no casulo, não fica no casulo, não.
coragem e vem para cá que a gente está aqui. Muito bem. Já passamos de 1 hora, né? Por isso que vocês receberam mensagens aí. Eu vou ter que reajustar esse relógio. Mas hoje foi maravilhoso. Podemos ficar aqui até meia-noite, né, Bernadette, conversando, que tem história, né? Pois é, engraçado. Quando tu dissesse assim, quando eu li lá que tu falou, eu falei contigo 1 hora, e daí eu assisti o da semana passada, eu disse, meu Deus do céu, eu vou ficar 1 hora, e o que eu vou dizer, o que eu vou fazer, né? E passa ligeiro, né? Mas passa para quem está falando. Agora, tem gente muito quietinha aí que não falou, né? Então eu vou aproveitar e deixar esse espaço a partir de agora aberto para cada um deixar sua mensagem para a Bernadette ou deixar seu boa noite, falar um pouquinho, né? Estou vendo a Miriam, que está aqui conosco, né, Miriam? Retornando. Noite. Quem não conhece a Miriam é aquela que tem toca órgão, né, Miriam? Isso. As músicas. Ai, que bacana. Ela tocou algumas vezes no grupo, passou algumas músicas, né? E ela também faz poesia. Inclusive, tem um livro solo para a gente concluir, né? Temos. Estava bem ativa antes, e agora dei uma sumidinha. Mas estou voltando. Ótimo. Não, aqui não tem problema, né? Precisou de um tempo, a gente não tem problema. A gente vai estar sempre por aqui. Temos a Ingrid lá, de Sorriso também. O Enoque já deu boa noite, a Isolde deu boa noite, Edson, acho que Rose, que eu não vi falar hoje, Valéria também, Manuel, Walter acabou de sair, de Carlinda, mas esteve conosco até agora. A Rose está ali fazendo o bebê dormir, Rose? Ah, sim. Tá com o bebê. O bebê está cantando. Mas, gente, vamos, então, nesse momento, na nossa mensagem final, né? Deixo aberto agora para a Bernadette deixar sua mensagem, deixar suas palavras aí, finais, né? A Ingrid abriu. Falar, Ingrid. Tudo bem, Ingrid? Eu estou até rouca. Depois de 2 dias, com 8 aulas cada dia, eu estou... Eita! Mas ouvir a Bernadette é sempre enriquecer a alma de alegria, que ela é uma inspiração para a gente. Nossa, eu comento pouco, assim, eu confesso, comento bem pouco lá na página, mas leio muito. E, assim, a Bernadette, ler você, Bernadette, não desistir. É quando desanimar e lembrar. A Bernadette, com aquele monte de coisa para fazer, não para, por que eu vou parar? Então, que você continue sendo essa inspiração, essa alegria de viver, e essa chutadora de balde também, porque tem horas que é preciso. Para o bem viver, para a gente ser feliz. E como eu sempre termino a minha fala, é muito bom estar aqui, é edificante, é fortalecedor, é um afago na alma da gente, essa família. Porque, prestem atenção, nós somos 10, quem em sã consciência e juízo, numa sexta-feira à noite, depois de uma semana de trabalho, vem falar de poesia. Só a gente mesmo, né? E é muito gostoso. Um abraço assim, no coração de todo mundo. E é isso. Boa noite. Obrigada, querida. Bernadette, é contigo agora. Então, eu vou falar rapidinho, tá? Porque já falei demais. Eu quero agradecer, quero ratificar
as palavras da Ingrid, que é muito bom a gente estar aqui, e é verdade, né? Ó, o meu vinho está lá na geladeira esperando, e, e eu quero agradecer, não tem outras. Eu retribuo, quero ser sempre merecedora desse carinho, e sempre retribuo com muita emoção, com muito amor, carinho mesmo de verdade. E me vejo assim, muito à vontade, e essa questão, gratidão pelo pertencimento. Por um dia eu ter encontrado a Dolores, e hoje eu fazer parte, eu ser uma entre vocês, e isso é muito bom. Deus abençoe a todos, um bom fim de semana, e beijos para todos. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Bernadette, por essa oportunidade. Muito obrigada a todos, né, que estiveram aqui conosco. Eu agradeço. Nessa sexta-feira gostosa, né? Preparando aí um final de semana com poesia. Muito obrigada a todos, tá? Próxima semana, podem se candidatar já, quem quiser, né? Fica aberto para a gente conhecer um pouquinho mais de cada um, né? Compartilhar esse momento gostoso. Vou estar encerrando a gravação aqui e continuo um pouquinho com vocês, tá? Só para um recadinho final. Então, muito obrigada a todos. Até a próxima semana com mais um Fala Escritor. Obrigada a todos, gente, e até a próxima semana.